Uma palavra para os pais de adolescente. Essa mensagem nasceu em meu coração quando eu estava vendo televisão e os adolescentes estão todos aqui, né? E o repórter estava falando assim: não proíba seu filho, eu sei que é difícil, mas não proíba seu filho de ter celular. Eu fiquei pensando assim, fiquei preocupado com algumas informações que são dadas na televisão. A reportagem dizia que as crianças estão expostas a grandes perigos por causa da internet. Essa mensagem vai ser longa. Talvez eu passe um pouquinho do horário, tá? Depois vocês me pegam lá fora. Mas eu fiquei pensando o seguinte: o mundo está ensinando coisas erradas. E a igreja precisa ensinar coisas certas. Você que é pai, você que é mãe, é você que tem autoridade para dizer o que o seu filho pode ter ou pode não ter. Ele está debaixo da sua autoridade. Nós somos de Deus. Deus tem um princípio. E nós vamos falar de um princípio aqui que vai envolver os adolescentes, os adultos, os casais, os jovens, todos nós. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Essa palavra foi dada a um jovem, a um moço. Torna-te padrão dos fiéis. Jovens, adolescentes, Deus não está falando para você ser padrão de tribos. Tribo dos motoqueiros, a tribo dos tatuados, a tribo dos pintados. A Bíblia está dizendo, jovem, que você deve ser o padrão dos fiéis. Se você entrar em alguns locais, em algumas escolas, você vai encontrar nas escolas, jovem, adolescente, criança, todos aqui, vocês vão encontrar grupinhos de pessoas. E é claro que você não vai ser padrão deles. Porque certos grupinhos, para você pertencer a esses grupinhos, você vai ter que beber álcool. Porque senão, você está fora do grupinho. Um dos maiores problemas hoje é o álcool. Nunca se consumiu tanto álcool. Jovem, você nunca será um padrão para essas tribos. Há outros grupinhos que para você pertencer a esse grupo, você vai ter que fazer sexo. Jovem, adolescente, você nunca será um padrão para eles. Porque sexo antes do casamento é pecado. Ontem saiu na televisão que preste atenção, que a cada 19 minutos no Brasil, uma criança de 10 a 14 anos de idade fica grávida no Brasil. A cada 19 minutos no Brasil, uma criança de 10 a 14 anos fica grávida no Brasil.
e ela terá a segunda gravidez, em média, depois de 2 anos da primeira gravidez. Significa que há hoje no Brasil crianças de 10 anos sendo mãe, e que 2 anos depois, com 12 anos de idade, ela já é mãe de 2 crianças, a cada 19 minutos no Brasil. Jovens, moços, adolescentes, vocês nunca serão padrões para essas pessoas. Vocês nunca serão aceitos nesses grupinhos. Nunca serão aceitos. A nossa cultura é outra. O nosso reino é outro reino. A Bíblia está dizendo que nós devemos ser padrão para os fiéis a Jesus. A irmandade deve ver vocês jovens, vocês adolescentes, já como um padrão em santidade, em amor, em lealdade, em justiça, em pureza. Deus está chamando você para essa missão. Isso é muito importante você entender. Os pais podem ter um relacionamento forte, positivo, alegre, saudáveis, duradouros com seus adolescentes. Há um ditado popular que todo adolescente é rebelde. Isso é um ditado que não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que os jovens e adolescentes, os mancebos, a Bíblia não fala de adolescente, a Bíblia fala de mancebo, de jovem, eles podem ser padrões para os fiéis. Romanos capítulo 12, verso 2, uma palavra de esperança para os pais. Romanos 12, 2. Diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Pais, não tenham em vossas mentes que os seus filhos serão rebeldes. Não se conforme a essa mentalidade. Pais, tenham em vossas mentes que os vossos filhos serão benditos do Senhor. Amém? Não se conforme com este século. Talvez alguns pais vão estar chorando numa mensagem como essa, dizendo assim: eu já perdi muito tempo. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Joel é difícil achar, né? Oséias é mais difícil ainda. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Joel capítulo 2, versículo 25. Joel capítulo 2, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, Joel 2, 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. A Bíblia diz que Deus restitui os anos que foram consumidos pelo devorador. Isso é uma palavra de esperança, amados. Eu já vi muitos pais reconquistarem o coração dos seus filhos.
O pai precisa ter em mente que ele não pode se conformar com a mentalidade do mundo, mas ter esperança em Deus e se submeter ao tratamento de Deus, à direção de Deus. E por andar em direção a Deus, o Senhor vai restituir os anos devorados pelo gafanhoto. O que levaria um adolescente a rejeitar valores ensinados a ele desde pequeno? Vou ler de novo. O que levaria um adolescente a rejeitar os valores ensinados a este adolescente desde pequenininho? O primeiro ponto importante que você tem que ter em coração, meu pai, minha mãe, é o seguinte: o que leva as pessoas a se rebelarem, o ponto número 1 significa iniquidade. O que é iniquidade? Ato que não observa a equidade. Iniquidade significa um ato que não observa a equidade, ou pode ser traduzido como perversidade. Há isso no coração desde as crianças. Deixa eu falar uma coisa engraçada para vocês aqui. Israel, desde pequeno, eu coloco os vídeos na televisão para ele. Aí Israel ficava vendo lá o filme de Jesus, Jesus de Nazaré. O filme tem 4 horas. Ele ficava vendo, mas daquelas 4 horas, o que ele mais gostava de ver era a crucificação. E aí eu ficava observando, por que ele gosta de ver a crucificação? E aí ele tinha um macaquinho, e aquele macaquinho foi crucificado umas 300 vezes. E ele pintava o sangue escorrendo, né? E eu comecei a perceber que a coisa não era porque Jesus morreu na cruz, né? Mas é porque ele gostava de ver o sangue, né? Falei, meu misericórdia. Existe um personagem na Bíblia que é muito queridinho das crianças, que é o Davi. E quando eu colocava os filmes para Israel, eu percebia, né, que Israel gostava de ver Davi pegando a pedra, tacando a pedra na testa do gigante, né? O gigante caía. E é engraçado, né? Porque a gente tem que ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Quando a gente vê a Bíblia, a Bíblia parece que tem um banho de sangue, né? É sangue para lá, é sangue para cá. E vem Davi, pega a lança, ou melhor, pega a espada de Golias e arranca a cabeça de Golias, né? E eu fiquei observando que meu filho só ficava olhando aquilo. Falei, tem alguma coisa errada aí. Amados, a iniquidade, a maldade já está dentro da criança, sabia disso? Isso é um dos principais motivos da rebelião. E só esperando um momento para se manifestar. Isaías 53:6, Isaías 59:2 fala sobre isso. Eu preciso correr. Isaías 53:6 fala da nossa iniquidade. Isaías 59:2 fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Esse é o primeiro motivo para uma rebelião. Pode acontecer até no período de criança, mas a maioria das vezes acontece um pouquinho mais à frente. O que levaria um adolescente a rejeitar os princípios ensinados desde pequeno? Além desse, nós vemos na Bíblia que o medo pode levar à rebelião. 2 Timóteo 1:7. A cobiça pode levar à rebelião. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10. A imoralidade pode levar à rebelião. 1 Timóteo 6, 9. O legalismo
O legalismo pode levar à rebelião. 1 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Agora existe uma coisa aqui muito séria, e aqui eu preciso alertar mais profundos pais. A desilusão de que o cristão não cumpre o que promete, vou ler de novo. A desilusão de que o cristão não cumpre o que promete pode levar à rebelião. Então nós vemos que começa na maldade, passa por situações que o jovem enfrenta na vida, moralidade, cobiça, medo, legalismo, decepção. Agora também passa pela pressão que vem de fora, por uma sociedade que ameaça a família, uma sociedade que ameaça a família. Quais são as ameaças que ameaçam a família? Quais são as pressões que ameaçam a família? Valores morais relativos. Não existe nada relativo na Bíblia, existem coisas absolutas. Deus, ele é certeiro no que fala. E muitas pessoas colocam, isso é relativo, cada um tem a sua verdade, não existe verdade absoluta. Isso é uma mentira que é dada nas faculdades e nas escolas. Outra coisa que ameaça a família, televisão. Por isso, meu amado, cuidado, se você vê novela, vê essas coisas todas aí. Outra coisa que ameaça a família, a pornografia. Amados, tem adolescente que fala assim, isso aqui é o meu canto, é o meu quarto. Aquele quarto é seu, pai. Teu filho não paga aluguel. Às vezes a gente tem que entrar no quarto assim, mãos para cima, não toca em nada. O que você está escondendo aí? Você tem que entrar no quarto do adolescente assim, que nem policial. Ele está lá trancado no quarto dele, né? Você chega lá, abre a porta, para tudo, mão pro alto, quieto, não mexe em nada agora. Deixa eu olhar o que você está vendo, o que você está vendo na internet. Ah, pai, esse aqui é meu canto. Canto o quê? A casa é sua, pai. Estou brincando, tá bom? Mas é mais ou menos assim, amados. Eu já pesquei uma maldade no meu filho esses dias aí. Eu fiquei olhando assim, Gel, você está assim, né? A gente tem que acompanhar os nossos filhos. Drogas. As drogas é uma pressão, amados. Eu me lembro, poxa, isso há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Imagina hoje. Eu tenho 46 anos de idade, amados. Há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, eu me lembro de certas situações que eu passei, certos clubes, né? Na minha rua tinha um clube chamado River, e um dia eu fui lá jogar bola, aquele negócio todo, tinha uma movimentação esquisita no banheiro, eu falei, há uma pressão, amados, em cima das drogas. Você que tem filho em condomínios, você deixa o seu filho solto em condomínios, brincando com qualquer um. Esses dias eu fui lá na casa do Edmilson, né? E o Israel encontrou um amigo dele da escola, né? Mas ele não era da sala dele, era uma sala de crianças maiores. E o rapaz fez que queria descer com meu filho para brincar lá embaixo. Eu falei, não, filho, você não vai brincar lá embaixo, não. E o menino veio e me insistiu, lembra disso, Edmilson? E eu olhei para o cara e falei, rapaz, eu já falei que não, eu sou pai dele, eu não vou deixar ele sair. O menininho queria, né, me peitar. Eu falei, rapazinho, folgado. Você quer me peitar, rapaz? Não, já não vai, só se for comigo. Quer fazer o que com ele lá embaixo? Queridos, as pressões, a gente perde de vista os olhos, as drogas estão aí. Outras pressões, sexo pré-conjugal, já falei aqui, sexo antes do casamento.
Publicidade sem censura. Se as crianças podem ler qualquer coisa hoje. Amados, você vai nas livrarias, é só bobagem que tem nas livrarias. Teve uma moda aí de ler um livro chamado A Cabana, né? Tem uns livros demoníacos que são liberados. Tem que haver censura, amados. Não é qualquer coisa que as crianças podem ler, não. Nós, como pais, temos que controlar isso. Vem aquela história, a censura é coisa da ditadura. Não é coisa da ditadura, não, filho. Censura é coisa de Deus. Deus disse, não coma. Deus disse, não quero que você coma isso. A educação baseada em valores convenientes. Se ensina certos valores que é conveniente às trevas, mas outros valores não se ensinam. As escolas degradantes. Tem ambiente de escolas, meu amado, que você parece que o filho vai para o inferno. Ele não vai para a escola. Ah, pastor, eu não tenho como pagar uma escola particular. Tudo bem, então, sei lá, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Há certos ambientes de escolas, meu amado, que é como se você estivesse entregando seu filho no inferno. Nós, como pais, temos esse cuidado. E a coisa mais terrível é a pressão negativa dos colegas. Não é o traficante que vai oferecer drogas para o teu filho, meu amado. Claro que não, é o colega dele que vai oferecer drogas para o seu filho. Não é a prostituta mais famosa do Brasil que vai querer se prostituir. É a coleguinha da história. Qual é a qualidade da fase de adolescência que o seu filho vai experimentar? Essa qualidade, ela é resultado dos anos anteriores da adolescência. Eu já falei isso aqui, falo 300 vezes aqui. Um dos principais assuntos que eu ensino a Israel tem 9 anos. Desde quando ele se entende por gente, os principais assuntos que eu ensino para ele é sobre batalha espiritual. É sobre certo e errado, luz e trevas, Deus e demônios. A adolescência será o resultado do que nós ensinamos desde a tenra idade. Toda interação entre pais e filhos, nos anos da formação, quais são os anos da formação? De 0 a 10 anos, 6 anos. Esse período que antecede a adolescência são os anos da formação. Você vai formar ele emocionalmente, principalmente emocionalmente. Quais são as emoções que você tem gerado no coração dos seus filhos? Toda a interação entre pais e filhos nos anos da formação, seja certa emoção que você está gerando, ou seja uma emoção errada, intencionalmente ou negligencialmente, porque há pessoas que intencionalmente querem promover felicidade, mas por um ato de negligência promovem sofrimento para os filhos. Negligenciar, por exemplo, há pessoas que fazem de tudo, mas nunca promovem um passeio com os filhos. Eu sei que passeio gasta dinheiro, amado, eu sei. Eu aqui em São Paulo, eu já peguei muitos membros aqui, paulistanos, peguei eles para sair. Mulheres, idosas, donas de casa, são paulistanas e nunca passearam em São Paulo. Agora imagina os filhos. Ah, pastor, tem que trabalhar. Tudo bem, você tem que trabalhar, mas o seu filho também tem que ter um momento de alegria. Tem que ter um momento de passeio. Ah, não tem dinheiro, sei lá, vai dar uma volta na praça ali, sei lá.
Mas pensa, esses dias o Israel passou mais de 30 dias de férias. Me deu um trabalho terrível. Tenta imaginar uma criança mais de 30 dias dentro de casa. Eu falei, meu Deus do céu, sem dinheiro, o que eu faço? Até o meu cunhado falou, vocês mesmo, não é que é lá passear em Guarulhos, lá em sei lá onde. A gente faz qualquer coisa, mas tem que fazer. Tem que promover essas coisas. Isso tudo vai formar o adolescente, vai formar as características sociais e relacionais do seu adolescente. Com que o seu filho hoje se relaciona com a sociedade? Quais são os ambientes que ele gosta de ir? Talvez você negligenciou isso, e ele talvez só gosta de ver televisão, porque você sempre deu a televisão para ele, para que ele vivesse sempre na televisão. Ele gosta de se relacionar com as pessoas da igreja, ou ele só gosta de se relacionar com pessoas não da igreja? Você também nunca traz seu filho na igreja, nunca participa de nada com os irmãos da igreja. Então, vai ser uma consequência, seja positiva ou seja negativa, de acordo com o seu investimento. Eu quero fazer uma observação aqui. Seja qual for a fonte da rebelião, o ponto para consertar isto, para restaurar o relacionamento com seu filho, vai ser sempre a partir da sua decisão de querer se relacionar corretamente com seu filho. E todo o pontapé inicial passa pelo pedido de perdão. Abra sua Bíblia em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Diz assim, um texto conhecido: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Com todo respeito aqui, pais, muitos de nós vamos ter que pedir perdão aos nossos filhos. Com todo respeito eu falo isso, na frente até mesmo dos seus filhos. Muitos de nós aqui vamos ter que pedir perdão para os nossos filhos de certas coisas. Mas esse é o pontapé inicial para uma restauração. Segunda observação: alguns filhos, mesmo sendo vítimas, preste atenção, e aqui eu quero falar com jovens, adolescentes, crianças. Muitos filhos, são vítimas das escolhas erradas dos pais. Porém, adolescentes, jovens, porém, isso não te alivia, isso não te coloca imune em relação às escolhas erradas que você faz a partir daí. Cada um terá que se apresentar diante de Deus. Há muitos jovens que dizem assim: eu sou assim porque o meu pai é assado, eu sou assim porque minha mãe fez aquilo, eu sou assim porque o meu tio fez aquilo. Me desculpe, jovem, o erro do seu pai, o erro da sua mãe, não vai te justificar. Se você tomar decisões erradas, adolescente, se você tomar decisões erradas, jovens, e achar que porque você tomou isto, porque o teu pai errou, tua mãe errou, isso não vai te inocentar num erro
numa escolha errada. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Procura Isaías, depois Jeremias, depois Lamentações de Jeremias. Lamentações, você jovem precisa se lamentar, não é murmurar. Qual é a diferença entre lamentar e murmurar? Um dia eu vou te ensinar isso, não dá tempo para a gente ensinar. A gente lamenta, significa o quê? Você fala dos problemas ao lado de Deus. Quando você murmura, você fala dos problemas contra Deus. É diferente, murmurar e lamentar são coisas diferentes. Lamentação, capítulo 3, versículo 39, preste atenção nesse versículo. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se adolescente, cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se jovem, cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se dos seus próprios pecados. Não culpe o seu pai, não culpe a sua mãe por uma decisão errada sua. Ainda que eles tenham errado, isso não te autoriza para errar. Se o teu pai errou, se a tua mãe errou, isso não te autoriza a errar. Entendendo a rebelião. A rebelião expressa ações e atitudes de oposição ao governo da família. Vou ler de novo. A rebelião da adolescência expressa ações e atitudes de oposição ao governo familiar. Essa rebelião que nós vemos muito nos adolescentes, ela expressa a busca de um governo próprio. A busca de um governo próprio. E essa rebelião, ela gera desarmonia familiar. Já falamos aqui que a raiz da rebelião está no coração. Está dentro do coração. A busca da independência, outro assunto. Buscar independência, jovem. Buscar independência, adolescente. Ser independente, jovem. Ser independente, adolescente. É um fato da vida em certo sentido. Eu vou explicar. Essa independência precisa ser bem definida. É uma independência em relação ao quê? Ao que, jovem, você quer ser independente? Ao que, adolescente, você quer ser independente? Ao que você quer ser independente? Existem duas áreas que precisam ser muito bem claras. A fase correta, a atitude correta. A que você deve ser independente? Eu vou falar uma coisa muito importante para você, adolescente. E depois nós vamos falar uma coisa errada. Como os jovens e adolescentes pedem independência. Nas famílias saudáveis, quando eu falo famílias saudáveis, são famílias que vivem em harmonia, são famílias que vivem os princípios da palavra de Deus. Nas famílias saudáveis, a busca, preste atenção nisso, todos nós, a busca da independência é pelo distanciamento de quê? De sua infância e de suas estruturas da infância.
O que um jovem, o que um adolescente deve buscar como independência é ser independente das estruturas e da sua ação infantil. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Primeira Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Já viu aquele jovem que o pai vai levar na festa de carro? No início as crianças chegam com o pai de carro, chega tudo bem, vai passando as idades, vai aumentando a idade. Aí as distâncias já vão sendo maiores. O filho já não quer que você deixe na porta, ele quer que você deixe ele a 2 quadras antes da festa. Não é assim, jovem? Adolescente. Não, eu não quero que os meus amigos vejam que meu pai me trouxe na festa, porque todo mundo na festa vai falar: ah, lá veio o filhinho de papai, lá veio o nenenzinho, tem que trazer de carrinho. Não é assim, amados, eu já passei por isso. Todos nós aqui já passamos por isso, dos mais velhos aos mais novos. Nós temos que nos distanciar, sim, desse nosso lado infantil. Quais são as estruturas? Quais são as estruturas que os nossos pais criam para nos cercar? Proteção, leva na porta, acompanha. Nós temos que nos afastar dessas estruturas, no sentido de não se afastar dos pais, mas se afastar das meninices. Aquela meninice de que se o pai não está vendo, a criança já sai para fazer coisa errada. A criança é um ser irresponsável. Ela não é socialmente responsável. Mas a maturidade, a busca de independência, você jovem, você adolescente, tem que mostrar que você está aprendendo a ser responsável. Como é que faz isso? Se o pai falou com tal pessoa você pode ir, somente com tal pessoa você vai. Se o pai falou 10 horas aqui, é 10 horas aqui. Se o pai falou quando chegar lá liga, amados, quando eu viajo em missões, amados, a primeira coisa que eu chego, quando eu chego em outro país, é ligar para minha casa e falar para minha esposa: olha, eu cheguei. É a primeira coisa que eu faço. Isso eu dou segurança à minha família, de que eu sou moralmente responsável. Eu não dei uma de menino, de pegar um avião, vou lá para o outro lado do mundo e faço o que eu quero. Isso é coisa de menino. E nós devemos buscar a independência dessa atitude de menino. Isso é realmente crescer. Isso é realmente amadurecer. Amém, adolescentes? Uau! Está duro o meu discurso? Está duro o meu discurso, Estela? Está não? Está duro o meu discurso, Renato? Rafael, desculpa. Está duro? Está duro não? Está tudo correto? Nós temos que buscar independência, nos afastar da infância. Adolescentes, se afastem da infância, se afastem das meninices.
Vocês querem crescer? Mas não se afastem dos seus pais. Não se afastem dos seus pais. Uma família conturbada, uma família complicada, uma família que só tem briga, uma família que não anda nos princípios da palavra de Deus, uma família... O que acontece nessas famílias? Eu vou aqui falar coisas tristes, mas é uma realidade. Quando isso tem dentro da casa, a busca que os adolescentes faz da independência é em relação aos seus pais. Por quê? Porque muitas das vezes seus pais tratam com muita rigidez seus filhos, com excessiva rigidez os seus filhos. Nunca mostram limites do amor, nunca transmitem afeto. E isso leva o jovem a se sentir inseguro. Não sabe o que agrada o pai, porque nunca vem do pai uma palavra de afirmação, uma palavra de carinho. Infelizmente, o oposto também é terrível. Há muita permissividade. Tudo é permitido para o adolescente, tudo é permitido para a criança. Ah, quer ir? Pode ir, quer dinheiro? Vai, soma na minha frente. Faz o que você quer. Amados, eu conheço gente daqui da igreja, hein? É muito pouco ele vem aqui na igreja. Mas o cara, fica aí, filho, toma aqui dinheiro. Agora eu vou procurar a minha amante. Filho adolescente. Como é que você acha que vive uma criança assim? Como é que você acha que vive a emoção de um adolescente desse? Os pais, outra coisa terrível que marca a vida dos adolescentes, eles querem ser independentes dos pais por causa disso. Os pais não dão um exemplo de comportamento coerente. O filho não pode falar palavrão, mas o pai fala palavrão. E outras coisas mais. O filho tem que ser obediente aos pastores, mas o pai não é obediente aos pastores. Essa incoerência, eu sofri muito dentro da minha casa com isso. Eu já falei aqui, não preciso falar por toda hora isso. Uma conversa, outro ponto, uma comunicação falsa pela hipocrisia. Fala, mas não é aquilo que o pai quer falar, não é aquilo que a mãe quer falar. Diz que está tudo bem, mas não está tudo bem. Tem coisas reservadas no coração. Promete, não cumpre. Essas coisas vão levando o filho a procurar outro tipo de companhia. Outra coisa terrível, conflito constante entre pai e mãe, e o mais terrível de todos, divórcio. A gente teria que falar um dia aqui só sobre divórcio. Mas o conflito entre pai e mãe, constantemente, tem levado muitos adolescentes a buscar independência dos pais. Outra coisa terrível, abuso físico e abuso emocional. A Bíblia diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Outra coisa terrível, vícios dos pais. Pais que são alcoólatras, mães que usam drogas e assim por diante. Isso tem levado muitos adolescentes a buscar independência, se afastar dos seus pais. Isso aqui é apenas uma introdução de um curso que nós queremos dar
sobre criando adolescentes. Eu apenas fiz um pequeno resumo das 2 primeiras lições. Tem outras lições. Mas eu queria entrar um pouquinho mais a fundo no assunto. Abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 139. O tempo está bem apertadinho, mas vamos caminhar só mais uns 15 minutinhos, se vocês tiverem tolerância. Salmo 139. Vamos ver se eu consigo ser breve nesse salmo. Salmo 139. Eu pergunto para você, o que é uma vida privada? A minha vida, a minha privacidade. Alguém já viu essa expressão? A minha privacidade. Você está entrando na minha privacidade. Alguém já viu isso? Eu pergunto para vocês, o que é isso? O que é vida privada? O que é a minha privacidade? O que é intimidade? Isso, intimidade. Minha vida privada, minha vida privativa. Minha privacidade. A gente não tem muito tempo aqui para abrir tanto assim, né? Eu pergunto para vocês, preste atenção nessa pergunta. Eu pergunto para vocês, o cristão, eu vou falar cristão, tem privacidade? Abra sua Bíblia, Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Em outras palavras, você não consegue ter vida privativa. Você não consegue ficar sozinho. Deus não te deixa sozinho. A gente leva esse assunto mais assim, Deus não me deixa sozinho, então Ele vai me colocar no colo, e Ele vai cuidar de mim. A gente só olha para esse lado. E o outro lado, a gente olha, que Ele está ali olhando cada pensamento seu. Quando você sai do seu trabalho, você vai lá para outra mesa, você pega um papel, mas você quer olhar para as pernas da moça, e você pega o papel, finge que está lendo, mas o teu olhar está nas pernas das moças lá. Você não tem pensamento privativo. Você não tem um olhar que não seja observado por Deus. Você não tem uma atitude que possa ser escondida diante de Deus. O cristão não tem privacidade. Quando ele está fazendo xixi, Deus está lá, porque Ele está dentro de você. Está vendo você fazer xixi. Até fazendo xixi você não tem privacidade. Tinha uma pastora muito engraçada, não era muito engraçada, muito jóia, gostava muito dela, gosta, está viva ainda, faz muito tempo que eu não vejo, que ela falava assim, pastor, às vezes eu fico assim sem graça, né? Eu sei que Deus está lá, eu vou tomar meu banho, né? Até coloco minha toalha, né? É interessante essas coisas, né? Eu também sinto isso, né? Às vezes até para falar com Deus, eu estou ali, não sei, para eu me recompor aqui. Não há privacidade. Isso é bom ou isso é ruim? E aí, minha irmã? Irmã Fátima. É bom, né? O Salmo 139, eu preciso correr, do versículo 1 ao versículo 6,
ele fala desse poder de Deus, de não deixar você nunca ter vida privada. Eu acho que vocês que vivem na igreja da Comunhão Ágape Interlagos já perceberam que isso não existe, amados. Deus às vezes fala de detalhes da sua vida. Deus fala até, como uma vez brinquei com o Marcos, até da cor da calcinha da prostituta que você há 10 anos atrás deitou com ela. Não existe privacidade. Deus fala de detalhes que te assombra, que é uma pessoa assombrada. Fala, meu Deus do céu, tem uma coisa muito maior do que eu próximo de mim. Isso assombra a gente. De 7 a 12 eu já falei, Deus não te dá privacidade. Agora, por que Deus não te dá privacidade? Uma boa pergunta, né? Algum adolescente poderia falar? Por que, adolescente, Deus não te dá privacidade? É simples essa resposta. É porque Ele te ama. Ele te ama. É por isso que você não tem vida privativa. Isso está expresso do versículo 13 ao versículo 18. Agora, de uma forma prática, do versículo 19 ao versículo 24. Como eu sei que Deus é bom e não me dá privacidade, e eu sei que Ele vai me cuidar, não de só fazer coisas boas para mim, mas principalmente, preste atenção, versículo 19, leia comigo. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, homens malvados. Podemos colocar aqui, apartai-vos de mim, prostitutos, traficantes de drogas. Apartai-vos de mim, homens que querem apenas sugar o meu sexo. Será que a gente pode colocar isso aqui? Sim ou não? Apartai-vos de mim. Verso 20. Eles se rebelam, estes homens se rebelam insidiosamente. Significa com emboscada. Contra ti, Deus. E como teus inimigos, esses homens falam malícias. Ah, que isso, seu Carola? Você vai para a igreja? Você anda com os crentes? Você dá dízimo para pastor? Como os teus inimigos falam coisas maliciosas. Ah, você é virgem. Ah, boquinha virgem. Não aborreço eu, preste atenção nesse versículo. Ele está dizendo a sua atitude. Davi está dizendo a sua atitude. Ele fala, Deus, não aborreço eu, Deus. Senhor, eu não tenho aborrecido os que te aborrecem. Significa, Deus, eu não tenho me afastado daqueles coleguinhas de escola que querem me levar para a prostituição. Deus, eu não tenho me afastado daqueles que usam drogas. Deus, eu não tenho me afastado dos adúlteros. Deus, eu não tenho me afastado dos roubadores. É isso que Davi está falando. A minha atitude, Deus, é essa. Eu me coloco à prova, Deus. Eu sei que eu não posso me esconder de você. Eu sei de você não, do meu Senhor, né? Eu sei que eu não posso me esconder do Senhor. Eu sei que eu não posso fingir que eu estou olhando para as pernas daquela mulher. Eu sei que eu não posso enganar o Senhor. Senhor, então, olha, eu vou me colocar à prova. Eu vou me submeter, eu vou me afastar. Não aborreço eu, Senhor, dos que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam.
aborreço com ódios consumado. Para mim são inimigos de fato. Presta atenção, adolescente. Quando teu pai e tua mãe diz não anda com aquele rapaz, que aquele rapaz não é boa companhia, é isso que Davi está falando. Eles são inimigos de fato. Eles não querem te levar para um bom caminho, eles querem te levar para a cama. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Preste atenção, queridos. Deus não nos dá privacidade, porque Deus sabe que tem homens maus querendo te levar para a cama. Estou dando um dos exemplos mais fortes para adolescente: cama, sexo ilícito, tirando drogas, tirando álcool, porque na realidade as drogas e o álcool é para levar para a cama. É para isso que eles querem. E se nós entendemos que Deus faz isso por amor a nós, que isso é bom, que Deus não nos dá privacidade, o que Deus nos dá? Se Deus não nos dá privacidade, o que Deus nos dá? Deus nos dá uma vida compartilhada. Deus não nos dá privacidade. Deus nos dá uma vida compartilhada. Eu pergunto para você, adolescente, você compartilha tudo que você pensa para o seu pai e para a sua mãe? Esses dias eu estava com um rapaz no meio de pastores, e aquele rapaz falou: mas pastor, eu gosto da mulher, eu gosto do corpo da mulher brasileira. Ele estava em outro país. Eu achei tão legal que aquele jovem falou para a gente. Eu tenho preparado meu filho, falado para o meu filho: filho, eu vou te ajudar a encontrar uma mulher para você casar. Desde já eu ensino isso para Israel. Porque desejo sexual, amados, é de Deus. E nós temos que ter essa alegria de falar com os nossos pais sobre os nossos desejos. Adolescentes, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Deus nos oferece uma vida compartilhada. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, verso 17 a 19. Gênesis 18. Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abrão o que estou para fazer, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Amados, até Deus compartilha a sua vida. Ele está dizendo: eu vou ocultar, Deus, vou ocultar alguma coisa ao meu servo Abraão? Nós somos da mesma família. Eu estou criando ele para fazer uma grande nação, uma grande família na terra. Até Deus não se priva de compartilhar a sua vida. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3, verso 7. Amós também é difícil achar. Eu já passei por essas lutas. Amós 3:7.
Preste atenção, amados. O horário já está avançado, eu sei. Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus santos, os seus profetas. Deus não faria nada sem antes compartilhar. Deus não nos dá privacidade, mas Deus compartilha a sua vida conosco e nós devemos compartilhar a sua vida. Não dá tempo. Semana que vem talvez eu continue falando aqui. Se você estudar a história de Caim apenas pensou, Deus estava lá presente, perguntando assim: o que está passando na sua cabeça? Davi apenas pensou, não só pensou, né? Deitou, matou, fez de tudo, se escondeu. E Deus foi lá, falou com Davi escondido. Aí Deus mandou um homem. O pastor descobriu, o profeta descobriu. Não ficou escondido. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Jonas tentou fugir da presença de Deus. Deus foi lá. Jonas, o que você está fazendo aqui, Jonas? E outros mais. Judas. Jesus falou para Judas, é com um beijo que você está me traindo, Judas. O que é isso, Judas? Com um beijo você está me traindo. Pedro dava uma de fariseu. Quando chegou Paulo chegou para ele: Pedro, o que é isso, Pedro? Paulo chegou para Pedro e falou: Pedro, você está errado, Pedro. Vidas compartilhadas. Queridos, nós queremos isso para os nossos filhos. E eu pergunto para nós pais aqui, que têm filhos: vocês têm compartilhado a vida de vocês para os seus pastores? Como é que vocês querem que seus adolescentes sejam homens que aprendam a compartilhar coisas, se vocês pais até têm fugido dos pastores? Tem irmãos aqui que eu já falei para eles: olha, eu quero falar com você, e a pessoa não dá nem um telefonema. Estou com ferida na alma. Queridos, isso não é uma só pessoa não. Há muitas pessoas dentro da igreja que tomam decisões e falam: não vou nem falar com o pastor porque eu já sei a resposta. Mas se você sabe a resposta, por que você está procurando outras pessoas? E aí você quer que seus filhos sejam submissos. E aí você quer que seus filhos falem a senha do WhatsApp. Pais, vocês têm a senha do WhatsApp dos seus filhos? Adolescentes, vocês entregaram as senhas do seu Facebook, dos seus WhatsApps para os seus pais? Cadê os adolescentes? Levanta a mão aí. Cadê os adolescentes? Eu pergunto para vocês, adolescentes: vocês entregaram a senha do WhatsApp, do Facebook, do sei lá o que, para os seus pais? Sim ou não? Sim, não, pois é, depois a gente conversa sobre isso e tal. Não, conversamos agora. Amados, eu não tenho vida privativa. Evandro, não tenho vida privativa. Minha esposa tem as minhas senhas. O meu filho eu não posso dar por enquanto as minhas senhas. Os meus secretários têm as minhas senhas. Eu não consigo nem me esconder dos meus secretários. Agora, isso é bom ou é ruim para o Evandro? É claro que é bom, meu amado. Os meus secretários sabem para onde eu estou andando. Você sabia que um dia eu estava cuidando de uma situação, o pastor Marcelo conversou comigo: olha, dá uma orientação a essa moça aqui, depois você encaminha ela para um discipulado com uma mulher. Era uma coisa corrida ali, uma coisa séria. Amiga nossa, da igreja. Eu fui sentar com ela para falar de certo assunto, para direcionar ela. Satanás pegou essa moça, meu amado, e ela me deu uma olhada. Sabe aquela olhada de prostituta? No gabinete da igreja. Sabe aquela olhada de prostituta? E eu falei: caramba, amiga, na igreja.
Então, queridos, Satanás ele é muito ardiloso, muito malicioso. A minha falta de privacidade, o meu compartilhamento me coloca uma segurança ao meu redor. Eu procuro estar seguro, compartilhando a minha vida. O livro da igreja, o caixa da igreja, se faz relatórios, pastores se fazem relatórios. Eu mando a caixa inteira, eu mando o livro inteiro. Está aqui o que a gente faz com o dinheiro da igreja. Esse compartilhar te dá segurança. É claro que eu não vou compartilhar o livro da igreja com qualquer Zé Mané lá fora. Mas com os meus pastores, quando eu estou triste, quando eu estou abatido, quando eu estou desanimado, você sabe com quem eu falo? Além da minha esposa, eu falo com os meus pastores. Esses dias eu chorei a morte da minha mãe nos pés do meu pastor. Isso é segurança para nós. Adolescentes, a partir de hoje, entrega suas senhas para o pastor Evandro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agora. Agora o negócio pegou, hein? Duro esse discurso.